Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra falar sobre O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Eu comecei a ler esse livro por causa do Projeto Calvino. Se vocês ainda não conhecem o Projeto Calvino, é o projeto de ler todos os livros que o Ítalo Calvino cita no livro Por que Ler os Clássicos. E ele tem um capítulo dedicado a Stendhal. Não especificamente sobre O Vermelho e o Negro, o capítulo, mas sobre a obra do Stendhal como um todo. E aí a Olivia do Bebê ao Conto, que foi quem deu o pontapé inicial pra gente começar esse desafio, ela propôs a gente começar pro Vermelho e o Negro, mas a gente também tem a intenção de ler o Cartucho de Parma, que é outro livro do Stendhal, mais lá pra frente. Então, O Vermelho e o Negro foi um livro que eu gostei bastante. Essa edição da Kozak, ela tá muito bonita, ela tem capa dura e tem essa folha de guarda aqui, a letra é bem confortável de ler. A página também é agradável, é meio amareladinha. E aqui no final tem alguns comentários sobre a obra. O primeiro é de Tarsila do Amaral e o segundo de Thomas Mann. A única coisa que eu não gostei muito dessa edição é que eu achei ela um pouco pesada, um pouco difícil de transportar. Porque esse livro tem 515 páginas, então não é uma coisa muito cômoda de você ficar lendo na rua, não cabe em bolsa. Então eu basicamente só conseguia ler esse livro em casa. Eu comecei a ler no dia 10 e terminei ontem, então eu demorei mais ou menos uns 10 dias pra ler, que foi até rápido, considerando que eu não conseguia transportar o livro. Então, vou contar pra vocês agora, resumir um pouquinho a história, sem nenhum spoiler, e contar pra vocês as principais impressões que eu tive sobre esse livro. Se vocês quiserem participar da discussão, começa hoje no fórum Entre Pontos e Vírgulas, e aí vai até sempre, porque o tópico fica aberto. Então, se vocês já leram, se vocês ainda querem ler, todo mundo pode participar da discussão. É só se cadastrar no site, é completamente aberta. O Vermelho e o Negro conta a história de um jovem chamado Julien Sorel, eu não sei, a minha pronúncia de francês aqui vai ser péssima, gente. Ele mora numa cidadezinha chamada Verrières, bem pequena, foi uma cidade que o Stendhal inventou. E a cidade grande mais próxima é Besançon, que eu também não sei se existe. E esse jovem, ele é filho de um madeireiro, ele tem uma vida muito humilde, ele é muito pobre. E ele desde cedo sempre soube que aquela vida não era suficiente para ele. Ele começou a estudar com um padre da região e ele aprendeu a Bíblia do início até o fim e aprendeu também latim. Ele tem uma memória fotográfica, a ponto de se alguém começa a ler um trecho da Bíblia, ele recita o resto inteiro. Então, ele literalmente decorou a Bíblia do início até o fim. Quando ele tem mais ou menos uns 19 anos, ele é convidado, por causa desse grande conhecimento que ele tem de latim e da Bíblia, para ser o preceptor dos filhos do prefeito. E aí ele vai morar na casa do prefeito e aí a vida dele dá uma guinada. Ele odeia o pai. E o pai odeia ele, então é uma relação bem destrutiva que ele tem. Os irmãos dele odeiam ele, porque ele vem de uma família voltada para o trabalho manual, voltada para a indústria madeireira, e ele adora ler, ele adora estudar. Então ele não tem intenção alguma de seguir aquela carreira que foi pensada de antemão pra ele. Ele fisicamente não é forte, ele é pálido, ele é magro. Então, isso não funcionaria pra ele e a relação dele com a família é a pior possível. Então, quando ele vai ser preceptor dos filhos do prefeito, a vida dele finalmente começa a mudar. E você já sabe desde o início que o grande objetivo do Julien é subir na vida. Ele é o que o Stendhal chama de um arrivista, que é alguém que quer ascender socialmente a qualquer custo, a qualquer preço. Inclusive eu descobri que a revista vem do francês arriver, que significa subir. Não sabia, aprendi com o Vermelho e o Negro. Ao contrário do que eu tinha imaginado, o Vermelho e o Negro, ele é muito mais leve, muito mais divertido, muito mais espirituoso do que eu pensava. Pelo título, O Vermelho e o Negro, eu sempre tive a impressão de que era um livro de carga dramática alta, um livro pesado, um clássico complicado de ler. Mas não é, ele é um livro muito, muito, muito tranquilo. A linguagem do Stendhal é fantástica. Ele é aquele escritor que escreve de uma maneira clara, de uma maneira límpida. Você não tem dificuldade para entender o texto dele. Ele é até bastante objetivo na forma como ele constrói as falas. Os personagens, eles são todos muito humanos, você consegue
entender as razões e as motivações deles. Então, não é um livro como eu tinha imaginado. O Stendhal, ele tem um bom humor muito interessante nesse livro, ele tem umas tiradas fantásticas. As críticas que ele faz à França do século XIX, que é onde esse livro aqui é situado, são todas muito, muito engraçadas. Então eu fiquei bastante surpresa. Eu consegui ler um livro de 515 páginas em 10 dias, então isso mostra como essa leitura não é difícil e não é complicada. Em O Vermelho e o Negro, eu não sei se é porque há muito pouco tempo eu li outro livro do Projeto Calvino, que foi do Voltaire, que foi Cândido, mas eu senti muito aqui a influência do Voltaire. Inclusive, Voltaire é muito citado durante o livro todo como uma das grandes inspirações do Julien. O Julien, ele é fascinado, completamente fascinado por Napoleão Bonaparte e por essa experiência revolucionária que a França teve. Só que o Vermelho e o Negro ele já é situado em 1830, ou seja, Napoleão já caiu, a Revolução já foi suprimida e aqui a gente está naquela fase da restauração monárquica. Vocês vão lembrar disso mais ou menos pelas aulas de história de vocês. Vocês lembram quando todos os países da Europa se reuniram e aí fizeram a restauração de todos os reis que foram destronados por Napoleão? Então é essa época em que Julien vive. E ele tá com o corpo, vamos dizer assim, em 1830, mas a alma dele, o espírito dele estão lá atrás, estão com Napoleão, estão com os revolucionários, estão com Voltaire. Ele é muito fascinado por essa ideia de que o Napoleão ele veio de baixo e ele conseguiu se erguer por seus próprios méritos. Ele é muito fascinado por Voltaire, por essa ideia de que o ser humano é suficiente em si mesmo, que nosso intelecto, nossa força de vontade, nossa inteligência são capazes de levar a gente pra frente. Só que o Julien tá completamente fora de época. Ele tá vivendo numa França em que falar o nome de Napoleão nos altos círculos é um crime. Em que falar de Voltaire nos altos círculos é um crime, porque as pessoas querem esquecer isso, as pessoas querem manter essa restauração monárquica que foi feita. Então, cada vez que o Julien vai ascendendo socialmente, que é uma coisa que ele quer, porque ele não tá satisfeito com a vida que ele quer, mas ele vai subindo e ele vai se vendo cada vez mais reprimido. Ele não pode dizer para as pessoas o que ele realmente pensa. Algumas poucas pessoas ele pode conversar abertamente sobre o que ele pensa, mas na maior parte do tempo ele está inserido em círculos sociais, em ambientes sociais, em salões onde reina a repressão. Tem uma parte do livro em que o Julien ele acabou se tornando secretário particular de um marquês. Ele está sempre ascendendo socialmente, o Julien. E que o Stendhal ele fala um pouco sobre esse sentimento sufocante que é viver nessa classe alta da França em 1830. Ele fala assim: contanto que não se brincasse nem com Deus, nem com os padres, nem com o rei, nem com as pessoas bem posicionadas, nem com os artistas protegidos pela corte, nem com nada que é estabelecido, contanto que não se falasse bem de Béranger, nem dos jornais da oposição, nem de Voltaire, nem de Rousseau, nem de nada que permitisse um pouco de liberdade de expressão, contanto, sobretudo, que não se falasse nunca de política, era possível conversar livremente sobre tudo. Então, esse tom assim um pouco irônico, um pouco alfinetado, é bem típico do Stendhal. Você vai encontrar isso em várias outras partes do livro. Então, o Julien, ele é um personagem que você, ao mesmo tempo que você não concorda com as coisas que ele faz, porque o objetivo de ascensão social dele é uma coisa que a gente não vê muito bem. Por outro lado, em meio a tantos outros personagens hipócritas, a tantos outros personagens que vivem de aparência, que são ainda piores que o Julien no sentido de alpinismo social, a gente acaba tendo uma certa simpatia pelo Julien, a gente acaba se identificando com ele. Eu, pelo menos, ao longo do livro, eu acabei pensando assim, poxa, mas o que tem de tão errado em você querer uma posição social boa, em você querer dinheiro, né? A gente acaba gostando um pouco desse anti-herói que é o Julien. Uma coisa que me chamou muito a atenção no livro
é que a influência do Napoleão Bonaparte é tão forte para o Julien que ele vê o mundo como um campo de batalha. Então, ele tem um objetivo bem claro em mente, que é ascender socialmente. E para chegar lá, ele encara tudo como um campo de batalha. Inclusive, os movimentos dele são pensados de forma a sempre vencer. E ele tá sempre lendo um livro que tem as memórias de Napoleão, e esse livro é para ele uma inspiração. E o Julien, ele é extremamente intenso emocionalmente. Tudo pra ele é essa coisa do... Ou ele tá no fundo do poço, deprimido, pensando em se matar, ou ele tá querendo vencer a qualquer custo. Então tudo aqui nesse livro é muito intenso. Isso me lembrou muito o Voltaire, e eu senti muito que tem influência do Voltaire aqui, porque em Cândido, essa mesma intensidade de sentimentos dos personagens, essa ação o tempo todo forte, a gente encontra muito aqui no Julien também. Uma coisa que eu achei também bem forte no livro é a questão dos relacionamentos amorosos dele, do amor. Dá pra perceber que o Stendhal, ele tem um pé no romantismo. As cenas de amor que o Julien protagoniza, elas me lembram muito Shakespeare. É aquela coisa do subir uma escada pra chegar na janela da mulher que você ama. É aquele... eu toco a mão dela, eu não toco a mão dela e ela recua. Tem sempre um jogo de gato e rato muito forte nos relacionamentos amorosos do Julien. E nesse aspecto também, as relações amorosas dele também lembram um campo de batalha. Então, quando ele tá se relacionando com as mulheres, existe muito essa coisa do finalmente ela está aos meus pés, ela está submetida a mim. Ou vice-versa, ele é completamente subjugado e vencido pela mulher que ele ama. Então tudo aqui em O Vermelho e o Negro é muito intenso. Eu enxerguei o título do livro O Vermelho e o Negro muito como essa intensidade das coisas, e muito também sobre essas duas grandes influências na vida do Julien. O vermelho no sentido de Napoleão, era a cor que o exército usava na época na França, e o negro, que é essa grande influência da religião, da formação do Julien enquanto padre, que é o que permite a ele ascender. O Julien, ele vai falar que nessa época na França só tem como você ascender socialmente através do clero, da religião, porque a época de Napoleão já passou. Então ele adoraria ter sido um general de Napoleão, mas infelizmente ele nasceu na época errada. E o que eu senti muito de O Vermelho e o Negro é essa coisa do... você vive... será que você nasceu na época que você queria ter nascido? Até hoje a gente vê pessoas dizendo, poxa, eu adoraria ter nascido na Paris do século XX, e a gente sente que nossa alma não pertence à época em que a gente vive, mas em outra época. O Julien, ele passa muito por isso. Ele vive em 1830, mas ele não se sente em 1830, não em alma, não em espírito. Em geral, eu gostei muito, muito desse livro. Eu acho que ele levanta algumas discussões muito interessantes. Gostei muito da forma como o Stendhal escreve, gostei muito da intensidade de tudo que ele passa. O final eu não vou poder comentar com vocês porque seria spoiler, mas eu também gostei bastante. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Discutam aqui embaixo se vocês já leram, ou passem lá no fórum pra comentar também, tá? Beijo, tchau!